Obrigado, irmão, obrigado, Deus te abençoe, Cláudio. Continue te abençoando, abençoando essa casa. É um prazer muito grande estar aqui, André. Que Deus está contigo, está com vocês. Eu me sinto muito honrado. Você pode se sentar. Eu quero fazer uma reflexão com vocês nessa noite. Eu gostaria que, se possível, você anotasse o máximo que você pudesse. E antes de entrar no texto, eu quero usar um outro texto da Bíblia que está na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5. Ou melhor, vamos ler primeiro 1 Coríntios para ficar fácil. 1 Coríntios capítulo 10, e a gente começa daqui. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Repitam todos. Isso. E todos passaram pelo mar, digam todos. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, repitam todos. E todos comeram de uma mesma bebida espiritual. E beberam todos de uma mesma, bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, repitam todos. Isso. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. Preste atenção, todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comem da mesma comida, todos bebem da mesma bebida, mas Deus não se agradou da maior parte do todos, certo? E por isso eles foram prostrados no deserto. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Quando você imagina o apóstolo Paulo escrevendo algo que tem por propósito inicialmente atrair a atenção de seus ouvintes, dizer que o que ele vai dizer agora não pode ser ignorado, dizer que não pode haver concorrência, que precisa-se de uma atenção muito grande para aquilo que ele vai dizer. Provavelmente você espera que ele vai falar de Cristo, provavelmente você espera que ele vai falar de salvação, mas não. Paulo vai voltar ao Velho Testamento e vai fazer uma narrativa muito interessante, onde seu propósito é dizer: não ignorem que todos podem estar no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo lugar, ouvindo e recebendo as mesmas coisas, porém, podem sair deste lugar com resultados totalmente diferentes. Paulo está dizendo: todos estavam na Lagoinha, todos estavam na conferência global, todos ouviram o Theo, ouviram o André, vão ouvir o Flávio, ouviram o Ezenete, estão me ouvindo. Mas será que todos sairão dessa mesma experiência carregando o conteúdo para prosseguir na caminhada? Essa é a grande pergunta do apóstolo Paulo. Quando você está num ambiente recebendo ferramentas e informações, duas coisas podem acontecer para que você saia desse ambiente com resultados ruins. Uma, as ferramentas e o conteúdo que estão lhe oferecendo é ruim, é superficial, não tem poder. Ou o seu engajamento com aquilo que está sendo proposto foi baixo demais. É importante começarmos por aqui, porque eu trouxe duas. O Flavinho falou comigo: pastor, qual o tema
da sua mensagem. Eu falei, aguarda um pouco, porque eu trouxe duas. E no desenrolar do culto eu vou entender o que é. Mas quando o André disse aqui sobre a resistência, sobre estarmos preparados para qualquer ambiente, o tema da minha mensagem é o sobrevivente. Minha proposta é mostrar hoje para você que 1000 cairão. Vamos resumir para ficar fácil. 11.000 vão cair. Tá certo? Vamos logo direto para evitar as contas. Que tem gente que tem dificuldade. Mas você, certo? Não vai ser atingido. Então vamos dar uma olhada nisso. Mas é importante você entender que hoje você está no lugar mais importante da sua vida. Posso ouvir um amém? Isso. Você pode sair daqui mais forte do que entrou. Se entrou fraco, sai forte. Se entrou desanimado, tu sai animado. É assim que funciona. Mas ninguém está querendo te enganar. Porque a decisão no final dessa história, ela é sua. Tá certo? Porque Deus está te dando oportunidade. Quantos ladrões tinha na cruz? Quantos tinham? Quem é que está no meio dos dois? E ele é o salvar. Quantos ladrões Jesus pode salvar? Quantos ladrões? Quantos? Mas quantos eles salvam? Porque não deu tempo de salvar o outro. Aliás, ele nem foi muito com a cara, certo? Do ladrão da esquerda, certo? Mas preste atenção. Não. Não. Eu estou citando a Bíblia. Qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Preste atenção. A minha pergunta: quantos poderiam ser salvos? Mas por que um só foi? Porque ele decidiu que seria. Ele podia salvar os dois, sim ou não? Porque a Bíblia é um livro de oportunidades. O Evangelho, ou melhor, Deus passa por território moabita, dando a oportunidade de pessoas saírem de lá e viverem o extraordinário. Uma é Orfa, outra é Ruth. Quantas aproveitaram essa oportunidade? Porque quis. Quantas mulheres têm a oportunidade de ter filhos? Na história do encontro com Salomão, 2 eram prostitutas solitárias, engravidaram praticamente simultaneamente, uma gravidez com 3 dias de diferença no parto. Qual é a diferença de uma para outra? Que uma matou seu filho e outra fez seu filho viver, porque a história da Bíblia é uma história de oportunidades. Deus não tem privilegiados, Ele dá oportunidade a todos e você faz com essa oportunidade aquilo que você quiser. Então você está no lugar certo e você pode mudar sua vida. Mas para isso, você vai ter que ser resistente. E agora, eu quero que você marque aí, escreva no seu celular, com a sua canetinha, tá certo? Mas não deixe de escrever não. 1 Pedro, capítulo 5. Olha só, verso 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como? Buscando o quê? Buscando a quem? Então tem alguém que ele não pode? Ele está buscando quem possa. Se ele busca quem ele pode tragar, é porque tem uma classe de quem pode ser tragado e uma classe de quem não pode ser tragado. Pastor, me dá um entendimentozinho melhor. Vamos lá, de uma conversa só de cabeção. Deus e Satanás. Livro de Jó. Tende visto o meu servo Jó? Disse Deus. Íntegro, reto, que me teme e desvia do mal. E o que o Satanás também? Ele te teme à toa. O Senhor protege tudo que é dele. Eu não posso tocar em nada do que é dele. Aí eu pergunto a você, quem protegia Jó? Deus ou Jó? Quem era o protetor verdadeiro de Jó? Não, Jó.
quando ele decidiu servir a Deus com integridade. Porque preste atenção, você vai viver essa vida debaixo de orientações e princípios. Questione orientações. Você tem até o direito de não obedecer e não seguir as orientações, mas nunca questione nem desobedeça um princípio. Entendeu? Princípio você pode até não concordar, mas tem que obedecer porque é princípio. Não quebra o princípio porque ele pega você lá na frente. Então a vida é dura para quem é mole. Quanto mais princípios você coloca na sua vida, de menos milagre tu precisa. É melhor viver de princípios do que de milagres. Que isso fique claro. É uma vida mais tranquila viver de princípios. Certo? Então nós vamos dar uma olhadinha nisso. Por quê? Porque esse texto diz que o diabo anda bramando como um leão. Olha que coisa legal. Um leão. Nós também já ouvimos hoje, falando do leão verdadeiro, mas seja verdadeiro ou falso, por que a Bíblia usa o leão? Vamos imaginar um pouquinho, antes de entrar no personagem que eu quero citar com vocês, mas que tipo de presa o leão anda procurando? Buscando a quem possa. Eu não vou falar disso hoje, mas o diabo busca, primeiro, como um leão, os 4 adjetivos que ele precisa encontrar numa presa para atacá-la. Os leões, que aliás quem ataca normalmente não é nem o leão tem como é que eu vou dizer? Uma mídia muito forte. Porque quem ataca é a leoa. Mas botaram na conta do leão, beleza. Está tudo certo. Mas preste atenção nisso. Ele seleciona, busca quem possa tragar. Você gosta de anotar? Anote aí os 4 adjetivos que você não pode ter, senão você vira um alvo do Satanás. O leão seleciona os fracos. O leão seleciona os frágeis, os mais novos. O leão seleciona os feridos. E o leão seleciona os solitários. Repita comigo: fraco, frágeis, feridos e... Isso aí. Todos os 4 têm uma mesma característica em comum. Sabe qual é? Baixo poder de reação. Todos os outros 3, a fraqueza muitas vezes encontrado, deixa eu usar os búfalos como exemplo. Todos os búfalos mais velhos, todos os búfalos mais jovens e todos os búfalos feridos andam sempre no meio da manada. E os mais fortes os protegendo na lateral. Todas as vezes que um leão quer atacar, o que ele faz? Isola uma presa, porque é fácil de roubar você sozinho. Quer uma regrinha para andar seguro? Está lá no Gênesis. Não é bom que o homem esteja... Isso não é só conjugal não, até porque tem gente que vem nessa terra para não casar. Para uma carreira solo. Tem gente que tem dedo podre, não sabe escolher, então se não sabe... Porque casamento não tem rota de fuga nem saída. Aliás, a saída do casamento não é para frente, para trás, nem para o lado. É para baixo. Então eu sei que ninguém está a fim de ir, não é? Então eu sei que é difícil andar com gente, mas tu tem que selecionar. Então o diabo anda procurando pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas... E pessoas? É isso aí. Então, vamos agora ao texto bíblico. Abra sua Bíblia, né? Não sei se vai dar para colocar aí, mas Gênesis 37. Rapidinho. Gênesis. Difícil de achar, não. Esse dia eu estava numa igreja,
Eu pedi para abrir no livro do Abraão, capítulo 7, verso 8. Nossa, teve gente que não achou, mas procurou tanto que deu dó. Gênesis capítulo 37, verso 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Olhe para mim, porque para mim esse cara é um sobrevivente. Primeiro, é importante nós darmos uma olhada na família disfuncional dele, como o negócio era bagunçado. Esse cara tinha tudo para sucumbir. Ele não tinha muita coisa para vencer, porque a vida é difícil para todo mundo, não é só para você não. Para com esse negócio. Ah, porque o inimigo se levantou contra mim. Pô, quem é você na fila do pão, maluco? Esse dia eu estava num culto, uma mulher levantou para mim na minha direção, veio marchando com os olhos de tandera, olhando meu futuro, meu passado, meu presente. Falei, sangue de Jesus tem poder. Agora, e ela me olhou e falou, pastor Cláudio. Falei, oi, assustado, né? O inimigo está furioso com o senhor. Falei, graças a Deus. Nossa, que susto que a senhora me deu. Nossa, mas eu queria dar uma notícia para a senhora. Ele está furioso com a senhora também. Para de botar medo de mim que eu já estou aterrorizado. Então é difícil. Você vai olhar, todo mundo tem suas dificuldades. E o que você tem que fazer? Vencer as suas, meu filho. A vida é uma, Hebreus 9, 27. Ela é curta, Salmo 90, verso 10. Rápida, ainda no verso 10 do Salmo. Numa vida única, curta e rápida, você só tem um jeito, meu irmão. Lutar. O camarada estava caçando numa floresta. Quando, de repente, ele viu um leão. Mirou a espingarda, chamou no tiro. E a espingarda mascou. Jogou a espingarda para longe, saiu correndo, e lá vem um leão. De repente ele tropeçou, caiu, mas já levantou de frente, vem o leão. Ele pegou uma faquinha que ele tinha, botou na mão e orou. Falou, Senhor, se o Senhor estiver torcendo por mim, me dá condições de matar esse leão numa facada só. Se o Senhor estiver torcendo por leão, faz o leão me comer com uma bocada só e que nem dor eu sinto. Agora, se o senhor não estiver torcendo por ninguém, o senhor senta que o senhor vai ver uma briga feia hoje aqui, porque eu não vou entregar os pontos. Então é obrigação sua lutar. Posso ouvir um amém? É isso aí. Tem que te animar, porque o negócio lá fora tá difícil, né? Então, vamos dar uma olhadinha. O negócio já foi bagunçado no bisavô, o tal do Abraão. Abraão recebe um chamado, um negócio meio confuso. Ele vai ser pai, mas a mulher dele não pode engravidar. Mas Abraão é firme. Se atrapalhou no caminho, deitando com a egípcia. Certo? Aí nasce o outro menino, o tal do Ismael. Mas Abraão é um cara firme, um bom exemplo para homens. 99 anos de idade. O cara está firme nas promessas do Senhor. É, querido, a mulher dele tem 89. Eu imagino Abraão falando para Sara, Sara, tô indo aí, minha filha. E ela falando, vem devagar, Abraão. Ele diz, nem precisa pedir. Ele tem 2 filhos, sim ou não? Sim. Ismael e Isaac. Vamos para Isaac agora. Isaac se casa com a mulher também estéril, Rebeca. Mas não segue o exemplo do pai. Ela também é estéril. Eu gosto de Rebeca porque ela não apresentou criada nenhuma. Ela falou, aqui ou é em mim, ou é em mim, maluco. Isaac orou.
E Rebeca teve 2 filhos, sim ou não? O nome de um? Esaú, o nome do outro? Deixa Esaú de lado e vamos para Jacó. Certo? Esse é o nosso foco hoje. Aí é que bagunçou. Jacó também estava meio bagunçado. Foi morar com o tio dele, o irmão da Rebeca. E lá então ele se apaixonou por uma garotinha, Raquel, que devia ser linda, meu irmão, porque ninguém trabalha tanto tempo para casar com mulher feia, não é verdade? Aquilo devia ser um chuchu, aquela tal da Raquelzinha, pá. Ele trabalha quantos anos? 7 anos. Mas a Raquel tem uma irmã mais velha, que 7 anos não arrumou nada. O cara trabalha para casar com a mais nova e a mais velha, cada dia ficando mais feia. Não é verdade? Eu fico imaginando. Tu pensa que é só você que passa dificuldade? 7 anos se passaram, vem o dia do casamento. Eu imagino o constrangimento de Lia. Pelo amor de Deus. Vai casar com um homem que não trabalhou para ela? Eu imagino a humilhação. O Labão deveria ser chamado Lambão, que o homem. Mas foi lá e pegou a Lia. Acordou de manhã, certo? Para mim ele bebeu. Que isso é coisa de pinguço, maluco. Dorme com Branca de Neve e acorda. Sangue de Jesus tem poder? Aquela bagunçada, aquela confusão toda, certo? O sogro enganou ele, falou: aqui na minha terra, a mais nova não casa primeiro que a mais. Pô, maluco, mas não me falou isso em 7 anos. Pois bem, agora vamos casar com a segunda? Se uma mulher é difícil, imagine 2. Aí que bagunçou. Aí sabe o que aconteceu? Aqui não tinha filho, pegou uma outra que trabalhava para ela e falou: se deita comigo, com meu marido. Lá vai Jacó. E toma filho, e nasce filho, nasce filho. Aí a outra pegou e deu também. Agora o cara já tem 4. Pensa. Pensa, você que tem uma só e quase morre. Dizem que Salomão era sábio e tinha 1000 mulheres. Um cara com 1000 sogras deve ser dono do Butantã, não é verdade? Escute só, olhe para mim aqui. Pode rir, só não perca a mensagem. Pastor, mas até agora eu não achei. Pois é, esse é o propósito. Primeiro eu te dou o que você quer, depois eu te entrego o que você precisa. Faz parte do processo. Entendeu? Olhe para mim. Olha só. Agora tá lá. Aquele montão de filho. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulun, Gade, Azé, Naftali, certo? Aquela turma toda. Diná. E Raquel ainda não tem filho, aquela que ele trabalhou. Até que um dia ela ganhou um menino, o Zé. O Zé nasceu. Mas ele é o 11º, certo? Ainda tem uma menina. Jacó teve 13 filhos, certo? 12 rapazes e uma moça. Mas preste atenção nessa história, porque ela é bem complicada para José. Ele é o filho mais novo, ele não tem nenhum irmão legítimo. É notório que ele é o queridinho da Raquel. É notório que Raquel é a queridinha do Jacó. Então, é notório que José seja o queridinho da Raquel e do Jacó. Então, é lógico que ele tem problema com os irmãos. A turma não gosta dele, porque o melhor telefone é o dele. Entendeu? O melhor pedaço do frango é o dele, certo? Ele é o queridinho. Ele começa a ter problemas, porque seus irmãos mais velhos não têm um comportamento muito legal. E a primeira mensagem vai aqui. Nós precisamos entender que sempre ao nosso redor existirá exemplos negativos, e nós temos que sobreviver a eles.
Nós não podemos nos tornar um produto do meio, principalmente se o meio cujo qual nós estamos inseridos não é muito bom. Sua formação não é adequada. Por isso, em qualquer ambiente que nós estivermos, nós precisamos aprender a selecionar a pessoa. Chegou numa igreja, não interessa se é igreja ou não. Veja onde tem um olho fechado, um clamor, alguém participando, ofertando, lendo a Bíblia, orando. E senta do lado. Gente que está vendo anjo, fala uma língua esquisita. Certo? Nós temos que aprender a selecionar pessoas, selecionar o ambiente, porque sempre terá ao nosso lado exemplos negativos, mas sempre terá exemplos positivos, e nós temos que sobreviver a isso. Esse dia eu estava falando de casamento para sempre, uma mulher levantou para mim e falou assim: ô pastor, o senhor está em que mundo? Porque no mundo onde eu estou, minhas amigas divorciando, os casamentos infelizes. Eu falei: dona, está na hora da senhora trocar de mundo. Porque de onde eu estou vindo, os casamentos estão crescendo, o amor está estabelecendo, você está entendendo? Os casais estão conseguindo se ajustar. Então você está no mundo errado, dona. Ela me olhou assim. Falei: vá pro inferno, perturbar outro. Porque se não vive, porque tem gente assim. Tem pessoas que se não gosta de arma, não compra arma. Tem gente que se não gosta de arma, não quer que ninguém tenha. Tem gente que não come carne e não come carne. Tem gente que não come carne, não quer que ninguém coma carne. Meus ancestrais, eu respeito, mas meus ancestrais não criaram arco e flecha para correr atrás de um repolho. Eu respeito, tá bom? Tô criticando não. Certo? Mas nós temos que aprender como as coisas funcionam. O mundo não é para os fracos. Então preste atenção, terá exemplo negativo e positivo, sim ou não? E isso chega num ápice. Os irmãos não conseguem mais ver o Zé, conversar com ele, já estão um negócio tumultuado. Mas são seus irmãos, sim ou não? Pois é. Até que um dia, o José chega, os irmãos tinham ido trabalhar apacentando, e o pai manda o José ir procurar os irmãos que se perdeu. E manda ele sozinho. O cara já está com os filhos meio perdidos. O único que está em casa, não era para mandar pelo menos com mais uns 2 ou 3? Não, vai sozinho. O que a vida está proporcionando para José? Quando ele chega, os irmãos já viram de longe e disseram o quê? Lá vem o sonhador. Por que José é o único que sonha? Porque ele era filho de uma mulher sonhadora. Entendeu? Você nunca vai sonhar se você não andar com sonhador. Pensa num troço legal, é gente que sonha. Sabe, ele está sempre assim. Quando você conta, por exemplo, a senhora quer casar, está com 35, e está querendo casar, está difícil, o homem está igual o mico, leão dourado, para ver só em cativeiro, tá certo? E aquela coisa toda. Aí a senhora encontra uma mulher que não sonha e diz: menina, estou aguardando meu príncipe, sabe? Ele é alto, louro, assim, fiel, rico, crente, romântico. Nossa! Exigente demais, por isso que está com 35. Se achar o homem, põe, o resto a senhora ensina. Mas se ela falar isso com uma mulher que não sonha, sabe o que a mulher que não sonha fala? Menina, você é louco, esse homem não existe. Conta isso para uma mulher que sonha. Primeiro, quando você conta um sonho para o sonhador fica assim, ó. O que é isso? Isso é a pressão que está nele, esperando que você acabe para ele contar o dele. Entendeu? Você tem o sonho em crescer, em prosperar, em receber dons, e viver o extraordinário e provar o melhor dessa terra. Então ande com gente que quer a mesma coisa. Escute só, rapidinho. Quando José chega, o que os irmãos querem fazer? Matá-lo.
vou matar o Zé. Pretencioso, sonhador de uma figa, miserável do Zé. Por que pessoas que não conseguem viver de forma correta não gostam daquelas que vivem mesmo se elas não disserem nada? Porque todas as vezes que você vive de uma forma correta, você prova para as pessoas que é possível viver. Ou seja, você causa a maior dor, que é a dor de não falar, mas de mostrar que é possível. Então os irmãos do José não gostam dele, não gostam. E vão tentar matar o José, mas não pode matar, porque ninguém mata alguém que tem promessa de Deus sobre ele. Não pode. Só que nós olhamos para um ambiente e já descobrimos que não cabe mais José naquele ambiente. Não cabe. Ele não encaixa mais com o modelo mental, com a performance, com os propósitos. E quando você não cabe mais no lugar, prepare-se, porque Deus tira você do lugar ou tira as pessoas do lugar de perto de você. Aprenda uma coisa: levante todos os dias de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora. Quando Deus vai te mudar de nível, tira você do ambiente, porque você não cabe mais. Os irmãos vão vender o Zé, sim ou não? Mas a função dos irmãos era vendê-lo ou protegê-lo? Opa, então temos aqui a primeira pancada. Hoje as pessoas alegam que não conseguem manter relacionamentos, progredir, prosperar, se relacionar com Deus por causa de seus traumas. Tem trauma, né, filha? Deve ser craniano. Trauma, não, pastor, sabe o que é? Porque eu fui abandonado, nossa. Foi abandonada e sobreviveu sozinha? Nossa, você é superdotado. Não, alguém me adotou. Nossa, solitário. Então para de reclamar, pá. Não tem substância terapêutica na sua saliva, não? Para de ficar lambendo suas feridas. Levante, erga a cabeça, vamos embora, meu filho, a luta continua. Aliás, para mim, uma das frases mais extraordinárias de Luiz Inácio Lula da Silva: a luta continua, companheiro. É, na verdade. O negócio é desafiador, ué. Isso é quase um profeta. Deixa quieto. Presta atenção. Os irmãos vão vender o José, sim ou não? Ele queria ser vendido? Mas foi. Mas queria ser? Mas foi. Mas queria ser? Mas foi. Pô, me ajuda aí. Quando o Theo estava cantando, vocês gritavam. Agora na minha vez ninguém fala nada. Então me ajude aí. Ele queria ir? Mas foi. Mas queria ir? Mas foi. Isso. Que mensagem é essa? A mensagem é: a vida vai te levar para lugares cujos quais você não quer, mas quando ela te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque se Deus for com você, o deserto tem que te fazer prosperar. O José não queria ser vendido. E se fosse, ainda corria o risco de ir traumatizar. Porque os irmãos, sabe? Eles queriam me matar, eu fiquei lá dentro assim, sabe? Psicólogo. Aí agora eu escuto vozes. Nós estamos com uma geração ruinzinha, não estamos? Sua mãe gritava com você? Gritava alto. Hoje, se você gritar muito alto, o menino.
A mãe leva ele pro médico, bobado assim. O que houve, minha senhora? Eu gritei com ele, ficou assim. Pois é, uns homens difíceis. Eu falo muito para casamento. Se a senhora tem homem com mais de 35, 40 anos, se ele estiver nessa fase para cima, ele não é muito de elogiar. Ele não sabe falar, eu te amo. Você sabe. Ele não tem medo de barata, parece uma barata. Isso. Se for muito novo, você fala, barata. Você está rindo, mas o assunto é sério. Vamos voltar aqui para o texto. Preste atenção. Sobreviva aos exemplos negativos. Entenda que pessoas vão entrar e sair da sua, e quem não cabe hoje pode caber amanhã. Cuidado para não dizer, fez isso comigo, nunca mais. Sai fora. Tem gente que não é para estar hoje com você, mas amanhã pode voltar, quando Deus já fez o que tinha que fazer na sua vida, e pronto. E aprenda que a vida vai te levar para lugares que você não quer, e quando for, leve Deus como seu companheiro de... Lá vai José para o Egito. Lá vai para o Egito. Certo? Traumatizado? Não. Vai ele lá. Agora, poxa, queria vir não. Chegou lá, foi vendido na casa do Potifar, sim ou não? E vai lidar com grana. Dinheiro, bens materiais do Potifar. Porque ele só vai passando nos testes. Sabe, o exemplo negativo, o trauma familiar, ir para o lugar que não queria ir, e você achando que sua vida é ruim. Agora é vendido como escravo na casa do Potifar e começa a trabalhar para o outro ficar rico. Olha que raiva. Trabalha, e o outro enriquece. E não pega nada do que é dele. Vence a tentação dos bens materiais, que também é prova. É difícil você olhar o outro enriquecendo, prosperando, e às vezes você ficando para trás. Pensa. Mas você não precisa pegar nada dos outros. Você não precisa quebrar princípio para vencer. E José está lá, administrando as coisas, administrando. O Potifar olhou, esse José é maneiro, Deus é com ele, que cara legal, tá? Deixou tudo na mão do José. O José está lá, administrando tudo. Isso, tudo. Até que a mulher do Potifar ficou de olho no Zé. Venceu um trauma dos exemplos negativos. Certo? Da venda de seus irmãos, certo? De ir para um lugar que não queria, de ser vendido como escravo, mas uma coisa de boa, estava prosperando, sim ou não? Agora a mulher gosta dele, a dona lá, porque agora é o sexo, porque isso tem derrubado tanta gente. Então a onda agora, sabe, de solteiro fazer sexo até na igreja. Menino. Eu acho muito esquisito, porque presta atenção, na nossa visão, solteiro pode fazer sexo? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Casado pode fazer sexo? Mas quer? Quem quer não pode, né, pastor? Quem pode não quer. Aí os pastores ficam assim, falando para a juventude: não pega, maluco, não pega, segura. E falando para os casados: pega, maluco, tá. Cuidado que você pode estar rindo de você. Isso é que é legal, né? Virou um ambiente de terapia. Preste atenção, a pressão agora do José. Aquela mulher gostosona, olhando para o Zé, cheirosa.
falando, Zé. E o Zé olhando. Caraca, maluco. Você acha que o José queria pegar ela, sim ou não? Isso. Era um homem. Não é porque você é crente, servo do Senhor, que você não tem desejo, não. Pastor, quando eu sei que o desejo que eu tenho sobre sexo vem de Deus? Quando é para fazer depois de casado com a sua mulher. Quando eu sei que é do Satanás, é antes de casado ou com a mulher do outro. É fácil distinguir os hormônios dos demônios. Só tem que querer ver, né? Tem gente que não quer enxergar. E aquele mulherão olhando e falando, vem, Zé. E o Zé falando, não, maluca, não. Caraca, maluca. Que maluca gostosa. Rapaz, que vontade de pegar essa maluca. Não posso pegar, não. Eu tenho princípio, não, eu tenho que vencer isso. Eu já venci os exemplos negativos dos meus irmãos, o trauma de ser vencido por eles, a viagem que fiz sem querer fazer, a venda para o escravo, e agora não vou pegar. Mas aquela mulher era uma ferramenta para tirar José daquele lugar, porque chegou, ele já passou no teste. Nunca se prenda a um lugar quando Deus ainda tem lugares para te levar. A casa de Potifar é legal para o José, sim ou não? Sim, ele é o líder de todos os trabalhadores. Para ele pode estar bom, sim ou não? Mas o bom pode ser um impedimento para você viver o extraordinário. Não se conforme com o bom. Fale com Deus. Eu falo sempre com Deus. Cada ano que entra eu falo, Senhor, muito obrigado. Essa semana eu estava falando com um rapaz que trabalha comigo, ele falou, pastor, nós estamos recebendo quase 300 convites por dia para o senhor pregar, em tudo quanto é ambiente. Eu já tenho quase 20 anos de ministério, mas todo ano eu falo, Senhor, ano passado foi fantástico, não quero me queixar de nada não, mas aí passou. Eu gosto da sua misericórdia, sabe, porque ela se renova a cada manhã, e não se repete. Então, puxa, e olha só, eu faço aniversário dia 1º de janeiro. Então já entro pedindo presente, Senhor. Foi bom, mas foi bom. O Senhor me ensina no milagre do azeite, sabe? Certo? Pega o vaso do azeite depois que está cheio, tira para cá e pega um vazio. Pare de olhar para aquilo que já aconteceu e comece a focar naquilo que Deus está querendo fazer. Você consegue entender? Preste atenção aqui em mim. Olha só, a mulher do Potifar ficou de olho no Zé, e o Zé não ia pegar, ela agarrou ele. Um dia mandou todo mundo sair e agarrou, vem Zé. E o Zé falou, ô maluco, não vou pegar não. E saiu correndo. E a mulher ficou com a capa dele gritando, tarado, tarado, maníaco do Egito. E quem foi que chegou? O Potifar. Aí o Potifar chegou e falou, o que é isso que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que é isso? Aquela confusão toda. O José foi para onde? Para onde ele foi agora, gente? Para onde ele foi? Porque obedeceu ou porque desobedeceu? Ô tribulação. O cara tem que ser forte para sobreviver a tudo isso, né? E foi preso. Sabe o que eu gostei? Que ele não dedurou a mulher. Ele poderia falar, ô Potifar, cheguei. Peguei não, maluco. Pô, cuida dessa mulher sua, pô. Pô, tá me dando mole um tempão, fazendo assim, fazendo vem. Pô, eu não peguei. Ele falou isso? Por duas coisas. Primeiro, para não destruir o casamento do outro. E segundo, porque aí o cara matava ele. Então era melhor sair como tarado do que colocar a mulher numa situação. Às vezes você tem que ser mais forte para fazer, certo? Algumas coisas do que as pessoas podem imaginar. Agora ele está lá preso, sim ou não? E na prisão, quem era com ele? Deus. Olha Deus.
Nem sabia que visitava a prisão, sim. Estava lá, na prisão, prosperando, sim ou não? Na casa do Potifar tinha muitos recursos? Na prisão tinha muitos? Opa, então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um intensivo, aprendendo a administrar muita coisa para quando vier 7 anos de prosperidade, aprendendo a administrar pouca coisa quando vier 7 anos de... Porque Deus está no controle da vida dele. Sabe onde Deus está agora? Onde sempre esteve, no trono da sua glória e no controle de tudo. Não interessa o que você está vivendo. Deus não perdeu o controle de nada. Foi injustiça, sim ou não? Mas o cara continua com Deus. E agora vai enfrentar mais uma pancada. A ingratidão do copeiro que esqueceu dele. O copeiro sai para trabalhar lá na copa com o faraó, esquece do Zé. Pô, 3 dias esquecer de um cara igual o Zé. É palhaçada isso. Isso é para quê? Para azedar o coração. Porque tem gente que fica, sabe, pastor? No aniversário ninguém lembrou de mim. Morreu por isso? Para de querer chupetinha. Chupetinha. Eu atendo muitos casais. No meu gabinete tem um baleiro em cima da mesa. Um baleiro, aquele negócio de bala, cheio de boca. Eu boto bala, pirulito, paçoca. Eu boto tudo. Chega um casal e me conta: nossa, nós estamos querendo divorciar porque nós estamos enfrentando um problemão, isso, aquilo. E eu escutando. Qual o conselho que o senhor tem que me dar? Falei, esse aqui, ó. Um pirulito de uva para você e um pirulito de morango para vocês. Chupa indo para casa que melhora. Infantilidade? O José está lá, esqueceram dele, sim ou não? Dane-se. Que esqueceram, que não lembraram, que isso, que aquilo, que chamaram, não deixou de chamar. Ele está lá na prisão, até porque o copeiro não pode se lembrar do José, gente. Porque se José é lembrado naquele momento, ele vai trabalhar onde? Na copa com o copeiro. Entendeu? E se ele vai trabalhar na copa, Deus tendo para ele um governo, quando você sai do ambiente do seu propósito, você pode se perder na missão. Então não queira queimar etapa, é de sofrimento, sofra. Sofra com dignidade. Você não casou? Isso. Levanta essa cabeça. Tá certo? É assim que funciona. Tá ele lá, ó. Bonito na fotografia. Preso, sim ou não? Sim ou não? Isso. Esquecido? Injustiçado? Isso. Vendido pelos irmãozinhos? Pois é. Mas é um sobrevivente. Tá ele lá. Um belo dia, o tal do faraó sonhou com as vacas magrelas, maluca, canibal, umas espigas que comia o outro. Como é que espiga come a outra? Fumou um bagulhão esse maluco. Louco, o cara. Aí ninguém interpreta. Quem é que interpreta o sonho? Quem é que interpreta o sonho? Aí o copeiro falou: o Zé falou para me falar dele pro cara. Caramba. Ô, Vral, quando eu estava preso, tinha um cara, o Zé, ele interpretou o meu sonho do falecido copeiro, que Deus o tenha. Padeiro, né? E eu vim para cá. O Zé interpreta sonho. Era um amigo que eu tinha, mas depois que eu esqueci tanto tempo, nem sei se posso chamar. O faraó falou: então chama o Zé. Chamaram o Zé, deram um banho nele, fizeram a barba. Depois que você lê que está tudo no Gênesis, nem precisa sair desse livro. E aí o José chegou. Qual é, faraó? Sim.
Copeiro. Cuidado com o próximo sonho. Olhe para mim aqui. O faraó falou: eu soube que você interpreta sonho. Ele falou: eu não. Um Deus que me trouxe para cá por uns caminhos muito esquisitos. Então como é que é? Não sonhei com a vaca magrelinha? Pam, 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 pam. José escutou e falou: ó, falar uma coisa para você, ó. Essa vaca gordinha, essa espiga cheinha, é 7 anos, meu filho, que o negócio vai estourar. Aí, o agro vai expandir. Você está entendendo? É só, vamos aí. Vamos embora que esse negócio vai ser bom. Mas depois desse tempo, vou avisando para o senhor, uma crise muito grande, entendeu? Vai se abater sobre o seu governo. 7 vaca gorda, 7 espiga cheia, ano de prosperidade. 7 espiga magra, não, 7 espiga vazia, 7 vaca magra, 7 anos de... Ele interpretou sim ou não? Sim ou não? O faraó queria uma interpretação, sim ou não? Ele interpretou? Resolvido? Isso. Ele fez o que lhe pediu. Mas presta atenção, ninguém muda de vida porque descobre problemas. Você só vai mudar de vida quando você tiver solução. Tem gente que só é capaz de enxergar erro. Eu sei o que está errado na minha família, sei o que está errado na minha empresa, sei o que está errado na minha vida com Deus. Nossa! Aliás, você quer ficar milionário? Descubra como resolver o problema do maior número de pessoas e você vai ficar milionário. Enxergar problemas não muda a sua vida. Sua vida vai mudar quando você aprender a resolvê-los. É assim que funciona. Assim que José dá a interpretação, ele diz o quê? Falar uma coisa para o senhor. Eu falo: ó, já que estou aqui, isso é um bônus, um spoiler. Arruma um homem, e mude seu sistema de plantio, mude seu sistema de colheita, mude seu sistema de armazenamento, mude seu sistema de distribuição e comércio, e tu vai prosperar. O faraó falou: um homem, quem melhor que o Zé para governar? Zé, a partir de hoje você é o governador. Opa, quando José estava lá na casa com os irmãos, ainda novo, ele sonhou com sol e com sol e estrelas. Lembra disso? Bom, vamos voltar lá no Gênesis 1. Deus cria o sol para fazer o quê? Com o dia? Para governar o... Deus cria a lua para governar a... Por que José sonha com sol e lua? Porque ele vai governar. São astros de governo. Por que ele sonha com estrelas? Que enquanto sol e lua indicam governo, estrela indica isso. Fique atento aos sinais que Deus vai te dar no percurso. Agora ele está lá, sim ou não? Governador, vestido igual egípcio, pintado, falando a língua dos egípcios. O nome não é mais Zé, é Zefanete Paneia. É, maluco, o cara tá bonito, andando de Ferrari, cavalão, esportivo ainda, só 2 lugares, maneiro. O Zé é o cara, maluco. Os anos passou, quem é que veio fazer comprinha no supermercado do Egito? Os irmãozinhos dele com a sacolinha vazia. Quem é que está em pé lá, bonitão? O Zé, mano. Quando ele viu os irmãos, gosto disso, ele ficou nervoso. Ele lembrou dos exemplos negativos, porque ele é gente. Você tem direito de ficar com raiva. Sim. Você tem direito de ficar aborrecido. Só não pode durar muito tempo, porque você não é poço de sujeira. Não. Você não é aterro sanitário. É assim que funciona. E agora o Zé viu, mandou prender os irmãos como espiões. Os irmãos chegou e falou: espiões, cala a boca!
Espião! Governador dessa parada. Zefanete Pané. Prendeu. Prendeu. Eu gosto de José, porque quando ele virou governador, ele não podia ir na casa do Potifar, porque tem gente que ama vingança. Agora ele é o governador, chegava na casa do... Chama o Potifar aí. Chama a mulher dele também, aquela maluca que eu não peguei. Fala, maluca. Sabe por que eu sou governador? Porque não peguei você. Tá bom? Eu sei calar a boca, chifrudo. Eu, na verdade, a minha cabeça é muito doida. Ela fica imaginando essas coisas. Eu fico assim. Aliás, é isso que me estimula a ler a Bíblia. Eu morro de rir, porque tem cada passagem muito maneira. Vamos aqui voltar ao texto. Olha só. Aí agora tem aquela coisa toda, José deixa os irmãos presos 3 dias, depois solta, os irmãos vão para casa, leva comida. Ele pergunta, papai, né, o pai de vocês ainda é vivo? E diz, e nós temos um irmão mais novo, que ele nem conheceu, o Benjamim. Aquela coisa toda. Aí José manda trazer um Benjamim, e eles não sabem quem é. Aí, quando eles querem ficar com Benjamim, José diz que vai ficar com Benjamim por causa de uma taça, que é uma situação que ele simulou, depois você lê. Judá, que era quem tinha encabeçado a venda do José, lá atrás fala, o Zefanete Panéia, não fica com o nosso irmão não, o Benjamim, porque nós temos um irmão nosso, sabe? Que Deus o tenha, o Zé. Nossa, fica comigo no lugar do Benjamim. O José olhou e falou, rapaz, os caras mudaram. Agora até cabe na minha vida. José querendo chorar de ver aquilo tudo. Mandou os homens dele sair e disse para os irmãos, vocês lembram de mim? Não. Ele disse, não, quem é você? O Zefanete Panéia. Ele falou, não, olha quem sou eu. Tirou aquela indumentária, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou e disse, sou eu. O Zé. Os irmãos falaram, o Zé? Caramba, Judá. Agora o bicho pegou. O Zé é o nosso. É o Zé, aquele que falou, não vende não, vende não, vende não. Ele falou, calma, fique tranquilo. Porque vocês, olha só, se você chegar no final, vocês não me venderam. Deus me enviou na frente. Não desista, porque no final desse negócio você vai entender que Deus sempre esteve no controle para te dar vitória. Você precisa sobreviver até o final. Aí, para a gente encerrar, eu imagino o José falando com os irmãos, volta lá e traz papai. Chama papai. Vai aí no meu carro. Pensa, eles andando naquele carrão, na frente da tenda do Jacó, dando um cavalo de pau, literalmente. Estacionando. Eu imagino o Rubem, o mais velho, para dar notícia, dizendo, pai, como é que eu vou falar isso com o senhor? Lembra do Zé? E o Jacó, todos os dias, meu filho falecido. E o Rubem falando, pois é. O Zé, ele morreu não. Nós vendemos Zé. Mas olha só, nós vendemos porque nós sabíamos que o Zé tinha potencial. Nós sabíamos que o Zé ia dar certo. Que o Zé era diferente de nós. O José está lá, o Zé é o governador. Entendeu? Saiu da prisão para o governo. Deixa quieto. Eu vou acabar piorando. Bom, preste atenção aqui rapidinho para eu encerrar.
A vida não vai dar mole para você. Jesus disse isso: no mundo tereis, mas elas têm que ser pontuais. Porque Jesus diz: eu vim para que tenham e a tenham em... Isso aí, vida abundante, sofrimento pontual. Se você está vivendo um sofrimento atrás do outro, reveja seus princípios, seus valores. Porque tem alguma coisa de errado. Você veio para viver, não é uma saga. Ah, mas casei errado. Bom, aí a culpa não é minha. Quem escolheu o cônjuge foi você. Eu sofro no meu casamento. Tava lá, ó. Parábola das 10 virgens. O noivo vinha e só pegava a mulher de lâmpada. Qual é a mensagem para o cônjuge? Nunca pegue ninguém no escuro. Eu não tenho culpa. Tá certo? Então, você tem que sair daqui hoje motivado. Como disse o André no início. Pronto para sobreviver a qualquer coisa. Só não ande sozinho. Tenha gente nessa malhada. Quando o negócio ficar difícil, for ferido, vai para o meio. E deixa alguém na retaguarda. Não ande sozinho, não. Mas aprenda a selecionar pessoas. Não coloque todas no mesmo nível. Repita comigo, quem começa? Achando que todo mundo é bom. Termina. Achando que todo mundo é mau. Quem começa? Achando que dá para viver com todos. Termina. Achando que não dá para viver com ninguém. Processo seletivo. Até o diabo está fazendo isso, buscando quem possa tragar. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você, para que essa palavra não se perca. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Feche seus olhos. O pastor Flavinho já está vindo para cá. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nesta noite, nos dando a oportunidade a todos, todos debaixo da mesma nuvem hoje, todos na mesma igreja, todos com o mesmo louvor, todos com a mesma oração, todos com a mesma palavra, e que ninguém se perca. Que essa palavra seja guardada no coração. Que hoje, ó Pai, pessoas saiam daqui fortalecidas a prosseguir, mesmo se estiverem em lugares que não querem estar, mesmo se foram feridas por pessoas que deveriam protegê-los e amá-los, mesmo se estejam debaixo de injustiça, de esquecimento, mas no controle de nossa vida está o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém aí? Amém. Deus abençoe e obrigado.